Acordas e assim que abres os olhos pegas no teu iPhone para dar uma vista de olhos nas últimas notificações. Vais tomar um pequeno almoço e comes os teus cereais favoritos da Kellogg's. Sais de casa para ir para o trabalho e abres o Google Maps para ver como está o trânsito. Chegas ao trabalho e abres o teu computador cujo sistema operativo provavelmente é o Windows da Microsoft. Chega a hora do almoço e bebes uma Coca-Cola ou uma Pepsi bem fresca, voltas para casa e calças os teus ténis da Nike para ir para o ginásio ou fazer uma corrida. Como estás cansado e não te apetece ir cozinhar, abres o Uber Eats e mandas vir McDonald's. À noite, já relaxado, sentas-te no sofá e vês a tua série preferida da Netflix ou da Disney+. Se nós, no nosso dia-a-dia, usamos a toda a hora uma série de produtos e serviços de empresas americanas, por que é que não encaramos com a mesma naturalidade a possibilidade de investir e nos tornarmos sócios dessas mesmas empresas? No vídeo de hoje vou-te dizer como fazer isso, mesmo com pouco dinheiro. Se já és um riquinho habitual aqui no canal, então já sabes que o conteúdo vai ser de qualidade, não é? Por isso, podes ir já deixando o teu like no vídeo na base da confiança. Se és novo por aqui, então subscreve o canal e no final, se tiveres gostado, pondera em deixar o like para dar aquele apoio. Combinado? O SP500 é talvez o rei e senhor de todo o mercado financeiro. Quando dizemos que o mercado está em alta, ou está em baixa, ou está em máximos ou mínimos históricos, estamos sempre a referir-nos ao SP500. Ele é o principal índice de referência de todo o mercado. E o que é isso de índice? O índice é um grupo específico de empresas com características em comum. Tem como objetivo servir de termómetro do mercado ou do setor onde estão inseridos e são usados como referência para investidores e para a economia. Na televisão, nos jornais ou na internet, tu de certeza que já ouviste falar do índice PSI, não é? Que foi chamado de PSI 20 até 2022. Ele nada mais é do que o grupo das maiores empresas portuguesas que estão cotadas em bolsa. É o principal índice de referência do mercado de capitais aqui em Portugal. Inclui empresas como a Galp, a EDP, a NOS, a REN e entre outras. No caso do SP500, ele é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como a Apple, a Microsoft, a Tesla, a Coca-Cola, a Meta, etc, etc. E por isso é o espelho da economia americana. Como a economia americana é a maior economia do mundo e um verdadeiro império de empresas mega desenvolvidas e inovadoras, acaba também por ser a grande referência da economia mundial, não é? Como vês na imagem, o índice é cotado por pontos. Neste momento o SP500 está cotado a 5.104 pontos. Quanto maior for a capitalização de mercado das suas 500 empresas, ou seja, quanto maior elas forem, maior será a pontuação do índice. No entanto, nem todas as empresas têm o mesmo peso e a mesma importância dentro do índice, ok? No caso do SP500, ele utiliza um método de ponderação de capitalização de mercado. Isto significa que quanto maior for uma empresa, maior será o seu peso e influência dentro do índice e mais irá pesar para a pontuação do mesmo. Por isso é que apenas 5 empresas, que são a Microsoft, a Apple, a Nvidia, a Amazon e a Meta, compõem mais de 20% do SP500. É uma coisa impressionante. Para sabermos como é que está a economia americana, basta nós olharmos para a performance do índice SP500 ou então olhar para a performance destas 5 empresas que vai dar um bocadinho no mesmo, não é? Pouca gente sabe, mas existe um índice chamado SP500 Equal Weight. Ele é composto pelas mesmas empresas que o SP500, mas elimina a questão da ponderação. Ou seja, todas elas têm exatamente a mesma representação no índice, que é cerca de 0,2% cada uma. E para teres noção da diferença que isso significa, no último ano o SP500 normal, digamos assim, teve uma rentabilidade de 29,19%. Em comparação, o SP500 Equal Weight teve uma rentabilidade de 12,82%, ou seja, menos de metade. Realmente, as empresas que têm um peso maior no SP500, as tais Big Five, não é? Carregam quase sozinhas o índice às costas. Em relação à representação por setor de atividade, também é impressionante ver que o setor de tecnologia ocupa mais de 30% do índice. E é engraçado que, nesses 30%, não estão empresas que, à primeira vista, seriam óbvias estarem lá. Por exemplo, não estão empresas como a Google, a Meta, a Tesla, a Netflix, etc, etc. Parece um bocadinho estranho, não é? Mas vou-te explicar porquê. A Tesla está no setor de consumo discricionário, porque fabrica carros que é um bem não essencial. Então, ela é considerada como parte desse segmento. As outras que eu mencionei, ou seja, Google, Meta, Netflix, são consideradas empresas do setor de telecomunicações. É verdade que a tecnologia é fundamental para o sucesso dessas empresas, não é? Mas, a rigor, são classificadas como empresas de telecomunicações. Ou seja, se essas empresas fossem consideradas como tecnologia, o percentual dessa fatia seria ainda maior do que aquilo que é. E vale lembrar que o índice é dinâmico, ou seja, estas percentagens e representações que eu estou aqui a mostrar, elas alteram todos os dias, conforme o volume de mercado das empresas se vai alterando. Empresas que hoje fazem parte do SP500, no próximo ano podem já não estar, por exemplo. Dá uma olhadela na comparação entre as 5 maiores empresas do S&P em 2004, comparando com 2024.
Logo à primeira vista nós vemos uma grande diferença a nível de setores, não é? Em 2024 as 5 principais estão ligadas de certa forma à tecnologia, mesmo que nem todas façam parte do setor, mas 20 anos antes, em 2024, o cenário era muito diferente. A maior empresa continua a ser a Microsoft, o que demonstra bem o seu poder e a sua longevidade, mas depois vemos a Exxon do setor de energia, a Pfizer do setor de saúde, o Citigroup do setor financeiro e a General Electric do setor industrial. Outra coisa interessante é olharmos para os volumes de mercado das empresas. A Microsoft, por exemplo, que já era gigante em 2004, hoje vale 10 vezes mais. Ou seja, é uma representação do crescimento económico e, sobretudo, das empresas americanas. E agora deve estar a pensar, seria ótimo poder-se investir diretamente no SP500, não é? Então, eu vou-te dar uma má e uma boa notícia. A má é que não dá para investir diretamente no SP500, mas a boa é que dá para investir em ETFs que o repliquem, ou seja, que sejam um espelho autêntico do índice. Portanto, na prática, ao investires num ETF do SP500, estás a investir indiretamente em todas as 500 empresas que o compõem, o que é um nível de diversificação incrível. Vamos então ver como é que podes escolher o melhor ETF do SP500 dentro dos seus requisitos e dentro das dezenas ou centenas que existem e como é que podes investir nele. Então a primeira coisa que vais fazer é vir aqui ao site justetf.com, okay, que é talvez o melhor site para analisar ETFs. Depois aqui em cima ETF Screener e Find ETFs. Agora tu vais querer apenas os ETFs que repliquem então um índice SP500. Portanto, aqui no lado esquerdo, em Matching Indices, vens aqui escolher apenas o SP500. Clicas aqui no S, é melhor porque existem, de centenas ou milhares de índices diferentes e, portanto, escolhes aqui o SP500. Agora, dá-te aqui 23 opções, não é, de ETFs que seguem o índice SP500. Uns são da iShares, outros são da Vanguard, da Invesco, da SPDR, HSBC, portanto, todos eles, no final de contas, vão dar ao mesmo, não é, porque seguem exatamente as mesmas 500 empresas, só que depois têm eles alguns detalhes diferentes, como uma taxa diferente, um fundo diferente, como nós já vamos ver agora, ok? Mas, no final de contas, vai tudo dar ao mesmo. Então, agora qual é que tu vais escolher, não é? Dentro destas opções, destas 23 opções que temos aqui, qual é que tu vais escolher? Que requisitos é que vais olhar para escolher o melhor? Então, primeira coisa é portanto, imagina que tu queres apenas um ETF que acumule dividendos, não é? Que reinvista ele próprio automaticamente os dividendos. Então, aqui em Use of Profit, aqui no lado esquerdo, escolhes Accumulating, ok? Portanto, de 23 já te reduziu para 13 opções de ETFs. Agora, tu vais olhar aqui para o Fund Size. E o Fund Size é o património sob gestão que o ETF tem. E quanto mais património ele tiver, mais popular e mais seguro ele é. Portanto, vemos aqui este primeiro da iShares, que já tem de facto aqui um património gigantesco comparado com todos os outros, não é? Tem aqui um património investido de 72 mil milhões de euros. Portanto, é aqui o mais seguro aqui de todas as opções. Depois vais olhar também aqui para a taxa, para a TER, que é a taxa anual que tu pagas, é a comissão anual que tu pagas por investir no ETF. E vemos aqui taxas de 0,07%, 0,05%, 0,15%, também aqui 0,03%, ou seja, quanto mais baixa for a taxa, melhor, não é? Menos custos pagas e melhor então depois para a tua rentabilidade. Aqui também vemos a Inception Date, ou seja, quanto mais antigo for um ETF, não é? Inception é a data em que ele entrou em vigor, quanto mais antigo for o ETF, melhor é, não é? Mais provas dadas ele tem no mercado. E vemos aqui estes de 2010, 2019, 2014, estes aqui mais recentes, este 2023, aqui outros dois de 2022, portanto, também quanto mais antigos forem os ETFs, melhores, mais provas têm que são seguros e que continuam a existir. Então, depois de escolheres o melhor ETF de acordo com estes requisitos, vais querer investir nele, não é? Como é que vais fazer isso? Então, primeiro, imaginando que escolheste este aqui, o iShares, o primeiro, portanto, clicas nele, depois vês aqui toda a sua informação, aqui uma pequena descrição, a rentabilidade, as suas holdings, portanto, as empresas, neste caso o top 10 de empresas em que ele investe, não é? Dentro das 503 que compõem o SP500, e vês aqui em baixo que este mesmo ETF está listado em várias bolsas diferentes, portanto, a Bolsa de Londres, Bolsa de Stuttgart, a mexicana, a italiana, Bolsa de Amsterdão, etc, etc, ok? E cada bolsa tem uma moeda associada em que o ETF é negociado e também um ticker diferente, ok? Um código diferente. Então, imaginando que tu queres investir na Bolsa de Amsterdão, porque já tens alguns investimentos na Bolsa de Amsterdão, então aquilo que vais escolher é este código aqui.
o CSPX está cotado em euro, portanto, se tu tens a tua moeda em euro, nem sequer tens de te preocupar, neste caso, com o câmbio, não é? Com a taxa de câmbio em comprar em libra ou em dólar, por exemplo, não é? Portanto, aqui é euro para euro e está tudo ok, evitas essa taxa de câmbio de euro para outra moeda. E aqui no caso, aquilo que vais procurar na tua corretora é este código aqui, CSPX, portanto, colas este código na tua corretora, na DAGIRO, na XTB, na Trading 212, aquilo que for, colas este código lá na barra de pesquisa e depois vai-te dar a opção deste ETF na Bolsa de Amsterdão, aqui no caso, ok? É muito simples. Vamos então fazer um investimento na corretora DAGIRO, ok? Então tu já tens o teu código do ETF, não é? Que tu queres, é o CSPX, e escreves aqui na barra de pesquisa em cima e aparece aqui 4 linhas, não é? 4 opções, tu já ficas assim meio baralhado, não é? Então eu quero um ETF, tenho ali o código já, porque é que me aparecem aqui 4 linhas, não é? Então, aquilo que vais escolher e aquilo que vais ver é que as duas primeiras linhas dizem respeito ao tal ETF, não é? Ao iShares Core SP500, portanto, aquilo que tu queres. Só que a primeira linha está na Bolsa de Londres, portanto, a LSE, e a segunda linha está na Bolsa de Amsterdão, que é aqui a EAM. Só que as duas têm exatamente o mesmo código. E nós podemos ver aqui atrás, no JCTF, que é isso mesmo. Portanto, a de Amsterdão é o código ticker é CSPX e a de Londres também é CSPX. A única coisa que muda é aqui a moeda em que o ETF é negociado nesta bolsa. Portanto, na de Amsterdão é negociado em euro, na de Londres é negociado em dólar. Portanto, tu vais querer é aqui a de Amsterdão, que é a segunda linha, não é? Depois aparece aqui mais duas, mas é outro ETF completamente diferente, só que por coincidência ele também, o ticker começa por CSPX, mas depois tem aqui um J aqui atrás, ok? Mas aquilo que tu queres é esta segunda linha que diz respeito à Bolsa de Amsterdão. Portanto, clicas aqui no ETF e depois, portanto, tens aqui a opção de compra, não é? Aqui o botão de compra. Vês aqui? E agora tu vais querer, portanto, comprar e dizes o preço a que queres comprar o ETF, não é? Quem define o preço de compra e venda dos ativos negociados em bolsa somos nós, compradores e vendedores. Portanto, tu dizes aqui que queres comprar 495.185, ok? Está neste momento a 495.188 e tu defines aqui o preço que queres comprar. Escolhes aqui uma unidade do ETF, vens a colocar ordem e pronto, ele diz-te aqui as comissões estimadas da DAGIRO, que são 3 euros de comissão de compra, fazes aqui confirmar, não é? E portanto, aparece aqui que a ordem foi colocada com êxito, ok? Tens aqui nas ordens em aberto, aqui a tua ordem que acabaste de colocar, depois quando alguém quiser vender ao preço a que tu definiste que queres comprar, então a ordem é dada e tu então és oficialmente investidor deste ETF do SP500. Espero que tenhas gostado do vídeo, que ele tenha sido útil e não te esqueças do acordo que nós fizemos ao início, não é? Se gostasses, punhas o like aqui em baixo. Um abraço e bons investimentos.